Queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. E aqui nós vamos estar gravando agora esta segunda parte, da qual nós estamos estudando esse trimestre, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta do Senhor Jesus. O comentarista é o nosso pastor Wagner Gabi. Já fizemos a nossa primeira parte, queridos, a nossa introdução da nossa lição de número 2, e agora vamos fazermos a nossa segunda parte. Nós estamos estudando o título como Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, nós aprendemos, queridos, que a sua origem e a natureza em Deus. Nós vemos um Deus que se preocupou com o homem, se preocupou com as pessoas, se preocupou com a humanidade, fazendo missões. Veja que Deus enviou Cristo, a qual ele estava onde? Estando lá no céu, no lugar de glória, um ambiente maravilhoso, ele transpôs essa cultura. Veja que ele vinha ali no Jardim do Éden para se relacionar com o homem. Veja que Cristo veio à Terra, ele se humanizou e veio aqui para fazer missões aqui, ultrapassando as línguas, povos, etnias, nações, para pregar a mensagem do Senhor. Veja, então, nós estamos aprendendo que a sua origem, a natureza está em Deus. Nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus transcendente, mas também é um Deus imanente. É um Deus transcendente porque ele transcende a terra, transcende o céu, ele está acima, mas também deseja se relacionar comigo e com você. Ele não está longe de cada um de nós. Não podemos acreditar no deísmo, que é uma crença que crê que Deus criou o homem e abandonou o homem, agora tem que se virar, deixou o homem para lá. Não. O nosso Deus não é um Deus deísta que abandonou o homem, tipo como relógio, criou, fez a corda e soltou. Não. Ele continua mantendo, ele continua sustentando, ele continua querendo salvar o homem ou a mulher. Então, nós vemos o exemplo que a sua origem está em Deus, começou em Deus as missões transculturais. Mas isso cabe em você entender e aceitar, receber esse amor. Nós vemos que através de um povo ali, Deus quis que aquela nação de Israel fosse exemplo, modelo para outras nações, ganhasse outro povo. Começamos aonde? Começamos ali de Abraão. A partir da chamada de Abraão, que nós aprendemos a nossa introdução. Veja que aí em Gênesis capítulo 11, todos falavam a mesma língua, mas houve uma confusão por causa da rebeldia e desobediência do povo. E aí no capítulo 12, inicia-se aquela chamada ali de Abraão. Do capítulo 11 até o 12, um período de 450 anos e 35 famílias. E veja que ali já é uma chamada de Abraão, na vida de Abraão, para que através de Abraão todas as famílias da terra fossem abençoadas. Eu já disse várias vezes que em Abraão nós vemos ali uma promessa individual no capítulo 12, versículo 1, promessa nacional, versículo 2, promessa internacional, o capítulo 12, versículo 3. Então, queridos, missões transculturais é o quê? Missões transculturais, porque nós estamos estudando até os confins da terra. Aonde que é os confins da terra? Por exemplo, o confim da terra é um lugar aonde está distante de mim. Agora, os confins da terra pode ser aonde eu estou. Para quem está longe de mim, eu estou nos confins da terra. Agora, para quem está longe de mim, né, eu estou nos confins da terra. E quem está lá, para eles eu estou nos confins da terra, ou seja, eu estou longe. Mas se aqui na nossa cidade, no nosso ambiente, no nosso convívio, estiver pessoas de outras nações, haja vista que eu vou fazer também missões transculturais, porque eu estou ultrapassando aquela cultura. De repente eu estou com alguém que é lá japonês, de repente estou com alguém que é lá dos Estados Unidos, né? Então eu preciso ter esse tipo de preparo para isso. Então missões transculturais
não significa você ir apenas em outro lugar, mas você pregar também aonde você está no seu convívio. Temos pessoas cubanas que moram aqui em nossa região. Então nós temos, né, essa liberdade de anunciar a palavra do Senhor. Nós vemos que precisamos entender que precisamos aplicar a mensagem de salvação e a mensagem de esperança para essas pessoas. Então o nosso tópico 2, vamos falar aqui o nosso tópico 3, que fala sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus, o item 1.1, o amor de Deus. Tudo isso começa pelo amor, querido. O missionário ou missionária, ele precisa ter amor. Veja que tudo está baseado, querido, no amor de Deus. Nós vemos várias e várias passagens bíblicas dizendo: eu amei a Jacó, eu aborreci Esaú, eu amei a nação de Israel, eu vos amei, eu vos atraí. Você sempre vai ver essa expressão, porque Deus dizendo que ama a nação de Israel, mas ele ama também o seu povo. Quando falamos sobre lá João 3,16, diz que Deus amou o mundo ali é a humanidade. O mundo ali é a humanidade, o mundo ali é as pessoas. Não podemos confundir com o mundo de 1 João 2,15. Não ameis o mundo, que ele está falando do sistema corrompido do mundo. Mas João 3,16 fala: veja só que Deus amou e entregou o teu único filho, unigênito. Veja só, é um sentimento sendo transformado em ação. Amou e deu. Amou e deu. Ou seja, é um sentimento em ação. Porque o amor não é somente sentimento, é o comportamento, é uma ação, uma atitude. E nós vemos isso, queridos. Nós vemos, a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é luz. Né? E o item 2 fala da redenção. O que é a redenção, queridos? No Antigo Testamento. O que quer dizer essa expressão redenção? Redenção, em grego, a palavra lutron, que significa resgate, pela soltura, o preço de um resgate, né? Por alguém pagando um preço. Também pode significar reabilitação, libertação, salvação e reparo. E também no latim é redemptio, que significa, que vem de redimere, onde remere significa comprar, obter ou ganhar. Então essa junção dessas palavras quer dizer recomprar ou reobter, ou seja, comprar de volta, obter novamente. Então, queridos, isso era no Antigo Testamento. A redenção era o quê? Como nós vemos aqui do 8.2, o comentarista vai trazer. A redenção era libertar o escravo por meio de pagamento por causa de um preço. Através de um preço, de um valor que se pagava. Então nós vemos aqui, o resgate era o quê? Era do escravo, recuperação de um campo. Havia todo um sistema ali, que não vai dar tempo aqui, o tempo é curto, limitado. Havia também o resgate de alguém que seria condenado à morte. E também, quando Jacó invoca, o anjo do Senhor me levou todo o mal. E quando Deus declara lá a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, vos resgatarei com o braço estendido. Então, qual que é a ideia de redenção, queridos? A ideia de redenção se aplica a Cristo, tá? Se aplica ao resgate de alguém no Antigo Testamento. Mas você vai ver que sempre vai apontar para Cristo. Veja que se alguém era condenado à morte, um escravo, como diz lá em Êxodo 21, se pagasse 30 peças de prata, ele era libertado, ele não seria morto, para que ele não viesse a morrer. Então a redenção, o que é a redenção? É o resgate por alguém. É trazer de volta, é comprar de novo algo que se perdeu, é trazer de volta. E aí o item 3 fala do Novo Testamento. E com isso nós vemos, queridos, essa aplicação a Cristo Jesus. Nós estávamos escravizados por Satanás, escravizados pelas coisas desse mundo. Mas Cristo nos comprou, como diz em 1 Pedro 1,18. Não foi com prata, não foi com ouro, mas sim com o precioso sangue do Cordeiro. Então Cristo, ele nos resgatou, ele nos redimiu. Né? Então a salvação no Novo Testamento é o plano de redenção do pecador e é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Foi por causa do amor
que ele nos ama e ele nos comprou, nos resgatou exatamente porque ele nos ama. Porque ele nos ama. Então nós vemos aqui o exemplo desse amor de Deus, né? Da redenção no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Que Jesus pagou a Deus, o Pai, um preço pela minha e a sua vida. Como diz Tito 2,14, comprou para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluias! E aí nós entendemos nessa passagem. Aí o item 3, porque aqui nós vamos ver, queridos, o amor de Deus, ele é incondicional, mas a salvação existe uma condição. Para salvar, Deus não tem acepção. Como diz lá em Deuteronômio 10, 17. Deus não faz acepção de ninguém para a salvação. Deus não tem acepção de pessoas. Mas para usar, Êxodo 18, 21, procura homens capazes, homens de verdade, tementes a Deus, que aborrecem a avareza. Para usar, ele vai escolher aquele que ele deseja para ser usado no ministério. Como nós vemos no Novo Testamento, Efésios capítulo 4, você vai perceber, há uns, né, evangelistas, pastores, doutores, então não é todos um ministério. Só que dentro do reino de Deus, cada um tem uma chamada. Cada um tem uma chamada, mas tudo é para a edificação do corpo do Senhor. Então não existe a predestinação incondicional, que isso aí é a linha dos calvinistas, não. Eu preciso aceitar a Cristo. Eu preciso receber que Ele é o Salvador, meu Salvador, aquele que me resgatou e Senhor da minha vida. Eu não posso reconhecer apenas como Salvador, mas Senhor da minha vida. E aí, tópico 3, uma visão bíblica, né, do caráter transcultural da missão. Então, aqui nós já entendemos o fundamental, que é fundamentado no amor de Deus. A redenção, que é a redenção no Antigo Testamento, que era mediante o sangue também, nós vemos lá em Êxodo 12, e também a libertação do poder da escravidão de Satanás. Ou no Antigo também nós vemos a escravidão dos inimigos. Hoje Cristo nos liberta do poder de Satanás. Então, quando nós vamos aqui, o item 1 fala de um Deus missionário, nosso tópico 3. Nós vemos, queridos, um Deus que é missionário. Veja que o Antigo Testamento, né, desde o livro de Gênesis, um Deus que se preocupa com o ser humano. Veja ali em Gênesis capítulo 6, nós vemos ali a questão de Caim, quando ele peca, coloca um sinal nele para que ele venha se arrepender, dá uma chance, dá oportunidade. Nós vemos ali na queda do homem, nós vamos ali no dilúvio e na eleição para abençoar, nós vemos um Deus se preocupando, né? Olha o que diz, queridos, lá no Salmo 2. Olha o que diz lá no Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo missionário. Se você for pregar, prega aqui. O Salmo 2 se aponta para quem? Aponta para Cristo, olha só. Porque antes, capítulo 2 do Salmo, você vai ver até o versículo 5, que é nações inimigas, que representa hoje o Satanás, né, e os seus adeptos. Só que olha no verso 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre o monte santo de Sião, aplicando a Cristo. Veja que escolhi, Deus escolheu. Olha só, e publiquei o decreto, ou seja, publicar fala de anúncio da palavra. E publiquei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Veja que o salmista aqui está falando, aplicando a Cristo. Olha só, o missionário, o que ele precisa fazer? Pede-me. Ou seja, o missionário precisa pedir, precisa clamar, precisa interceder, eu quero almas. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra. Olha só, e os confins da terra por tua possessão. Ou seja, esse é o trabalho do missionário ou da missionária, que aqui nós vemos apontando para Cristo Jesus. Veja que Israel falhou, né, na sua missão. E Deus hoje está escolhendo quem? Quem que Deus está escolhendo? Veja que foi para o cativeiro, né? Foi ali para o cativeiro assírio, a nação de Israel, e Judá foi levado para o cativeiro Babilônia. Pela sua rebeldia, pela sua rebelião. Mas Deus tem um plano no futuro ainda para a nação de Israel. E Deus está escolhendo quem hoje? Deus está escolhendo, queridos, a igreja do Senhor. Ei, você, nós somos a igreja. O que significa igreja? Igreja significa chamados para fora.
chamado para fora desse mundo, desse sistema desse mundo, e enviado para dentro da comunhão do Filho Jesus Cristo, o qual nós fomos enviados, nós aceitamos a Cristo, nós fomos inseridos para dentro dessa comunhão de Cristo. Veja que nós vemos aqui, a nação de Israel tinha muito conhecimento sobre Deus. Cristo vem e revela a eles o Pai. Ele nos revelou o Pai. Nós vemos aqui no Antigo Testamento, entre o Antigo e o Novo Testamento, nós vemos aqui, querido, algo que nos chama a atenção. Primeiro, que Deus enviou quem? Quem foi o primeiro mencionado? Foi Deus. E a Bíblia diz lá em Gálatas 3 que ele primeiro pregou o Evangelho, primeiro Abraão. Anote aí, você que deseja anotar, que eles vão primeiro Deus, primeiro missionário é Deus, Deus enviou Jesus. Leia aí, está aí em Isaías 6:8, está falando de Isaías, mas ali apontando a Cristo também. Eis-me aqui, envia a mim. Salmo 47:8, Hebreus 10, 7 ao 9, você vai perceber isso aí. Então é Deus enviando Jesus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus atendendo ao chamado do Pai. E no Novo Testamento, anote aí, Jesus e os apóstolos, Jesus chamando os apóstolos. Mateus capítulo 10 e Lucas 9. Ou seja, Deus enviou Cristo, Jesus enviou os apóstolos. O que significa apóstolo? Não é o que você vê hoje. Isso que diz apóstolo, não sai da sua cidade. Isso não é apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Hoje pode ser os missionários também, aqueles que fazem missões. Porque a ideia de apóstolo é fazenda, é riqueza, não é isso. Apóstolo significa enviado, aquele que implanta a igreja, né, no Antigo Testamento. E o último foi o apóstolo Paulo. E aí vem agora a ação do Espírito Santo. Atos, capítulo 13, versículo 1. Então veja, você vai ver, a igreja missionária, o exemplo, não foi Jerusalém, foi a igreja de Antioquia. Veja que tinha muitos doutores ali, mas aquela igreja orava tanto, jejuava tanto, que o próprio Espírito falou, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Tendo orado, despediram deles ali. Então, primeiro missionário, Deus, o nosso missionário, enviou Cristo. Jesus enviou os apóstolos. O Espírito Santo está enviando a igreja e eles continuam enviando. Pensamos aqui. Eu e você, desejamos ser enviados por Ele? Porque há muitas pessoas para ser alcançadas, muitos povos ainda para ser alcançados, que não estão sendo alcançados, queridos. O Brasil foi em 1500 descoberto. Veja que a reforma foi em 1517. Nós ainda estamos começando, estamos engatilhando ainda. Há muitas almas para ser ganhado. Veja quanto tempo que faz. O Brasil existe há 500 e poucos anos. Tem muitas almas para nós ganharmos. Eu e você, estamos dispostos a ganhar almas, ser enviados pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo, para anunciar a palavra a outras nações, a outros povos? Pensamos e refletimos. Amém? Compartilhe, queridos. Estamos com apenas 300 e poucos inscritos. Vamos chegar a 1000.